Está de volta para te contar que no México, resultados preliminares indicam que Claudia Sheinbaum venceu as eleições e vai ser a primeira mulher a se tornar presidente na história do país. A ex-prefeita da capital e aliada do atual líder Manuel López Obrador vai enfrentar grandes desafios, como a questão da segurança, o crime organizado e a migração. Quem vai contar o panorama, o que deve encontrar pela frente a Claudia Sheinbaum, é a Luciana Tadeu, nossa correspondente, que traz os detalhes ao vivo, direto de Buenos Aires. Luciana, boa tarde para você. Conta um pouquinho para a gente o que a gente pode prever desse reinado da primeira mulher a comandar o México. Depois de umas eleições históricas, né, Pedro, que colocaram na presidência do México a primeira mulher, segundo as projeções, os resultados preliminares, porque os definitivos só virão nos próximos dias, porém já é uma tendência aí suficiente para a candidata opositora ter reconhecido a derrota e ela se declarar a vencedora dessas eleições. Ela aparece com mais de 58% dos votos nessas projeções e a Xochitl Gálvez, a opositora, que representava aí 3 partidos tradicionais do México, opositores ao Andrés Manuel López Obrador, com menos de 30%. E esses resultados indicam que ela vai ter também, pode obter uma maioria qualificada no legislativo que permitiria aplicar algumas reformas. Por exemplo, o presidente, ainda presidente Andrés Manuel López Obrador, esquerdista, ele queria promover reformas na Suprema Corte, reformas no próprio Instituto Eleitoral do país, o órgão eleitoral, para que os cargos desses organismos fossem eleitos pela população, fossem estabelecidos através do voto popular. Isso foi algo que ele não conseguiu avançar, porque exige reformas constitucionais e se o governismo obtiver essa maioria qualificada, poderia avançar nesse sentido. O grande desafio, porém, claro, é a criminalidade que domina as ruas do México. A gente viu isso durante o próprio processo eleitoral. Foram 38 candidatos assassinados durante essas eleições. Um dos assassinatos aconteceu horas antes do pleito, no próprio sábado, e durante o processo eleitoral também 2 pessoas foram assassinadas, o que obrigou o fechamento de um dos centros eleitorais e também urnas não foram instaladas justamente por essa dificuldade. Pedro, o grande desafio é realmente a questão da criminalidade. E também houve muitas manifestações aí de chefes de Estado felicitando a presidente eleita do México. Entre esses cumprimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente separou uma fala dele falando de como ficou feliz aí com a eleição da primeira mulher como presidente do México.